Estava falando sobre a manifestação do Espírito Santo. Vamos ler, continuando aqui daí em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 26 em diante, ele atuando na Assembleia reunida. Versículo 26, capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 26 ao 40, por favor, leitor. 1 Coríntios 14, 26, capítulo 14, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, quanto muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fala consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e em ordem. Nós vemos que esse versículo 26 é esse ajuntais, né, quando a assembleia se reúne, né, que é o ato de, como diziam, assembleiar, né. Aqui nós vemos que Paulo, ele coloca limites quanto a ordem, né, ou melhor, ele coloca ordem quanto a operação, a ação das pessoas, dos cristãos, né, numa assembleia reunida. No caso, por exemplo, quando houvesse o ministério, que há um ministério, que na verdade a assembleia reúne para isso, né, no caso aqui, para edificação, falem 2 ou 3, e os outros julguem. Ele não impede que tenha mais, né, mas que seja feita uma ordem nisso aí. E aqui ainda, ele fala línguas, né, melhor, fala sobre línguas, que são idiomas, logicamente, né, sem dúvida nenhuma. Porque isso ainda, embora na época fosse algo miraculoso, se é que eu posso dizer assim, era uma manifestação do Espírito, mas isso foi colocado ainda na Assembleia porque realmente existe ainda até hoje, né? O idioma, ele existe entre nós. Então aqui foi colocado um princípio também, o que nós faríamos num caso desse. Vem um irmão americano, senta aqui, o que nós vamos fazer com ele? Tem intérprete? Tem. Então fala que vai ter intérprete. Agora se não tem, fica calado, não adianta levantar, falar as coisas mais bonitas que tiver, ninguém entender, né? Só que aqui no princípio era um caso mais distinto, mas sobre a manifestação que havia. Mas nós não encontramos aqui nessa reunião curas e outras manifestações. Ele só fala sobre as línguas.
E quando ele trata aqui das línguas, que são idiomas, ele limita também o versículo 27, e se alguém falar em língua, esse estranho aí está em itálico porque não consta no original, se alguém falar em língua, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez, haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Daí dos profetas também falem 2 ou 3 e os outros julguem. Então a língua, o que é? Se nós tocarmos em assunto, biblicamente falando de línguas, nós temos que colocar 3 coisas. Seja homem, falem 2 ou 3 e que haja intérprete. Se não houver intérprete, fica calado. Então aqui nós vemos que é uma ordem, né, uma colocação que Paulo deu, né, colocou, para que houvesse, quando tivesse essa reunião, para que não houvesse confusão. Nós vemos que, mais uma vez, nós citamos na outra reunião sobre a confusão onde se chegaram as coisas de Deus. Nós vemos também que uma reunião, que assim chamada, né, de reunião de ajuntamento de cristãos, nós vemos que essa prática que é feita assim chamada línguas, né, nós vemos que não tem ordem, não é 2 ou 3, não sabem o que fala, quem mais fala é a mulher, e vira aquela confusão de até a pessoa sair fora de si, né, para ser usada e etc e tal. Esse versículo aqui, no caso de língua, né? Versículo 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Isso é algo que ele sabia, né? Porque o dom de língua era a pessoa falar um idioma que ele nunca havia estudado. Isso era um dom de língua. E ele sabia o que ele ia falar, só que tem que haver ordem, porque se ele fosse falar uma língua que ninguém entende, não ia ter proveito nenhum, que foi diferente no dia de Pentecoste, onde eles começaram a falar em línguas, onde naquela festa do Pentecoste havia judeus de todas as partes debaixo do céu, como fala lá. Medo, persa, eles e tal, e vai citando arábios, e enfim, havia tudo quanto é idiomas lá, por assim dizer, judeus que estavam lá para a festa do Pentecostes. Então eles começaram a falar, cada um numa língua, que havia ouvidos de nação que ouviam como eles falaram mesmo. Como que nós ouvimos falar em nossa própria língua materna as maravilhas de Deus? Não são esses galileus, moram aqui, tal. Então eles estavam falando um idioma do qual eles estavam ouvindo na sua própria língua as maravilhas de Deus. Então isso era dom de língua. Então na Assembleia aqui, quando Paulo vai tratar sobre a reunião dos crentes, eles não reuniam para essa finalidade. A Assembleia reunia para edificação. Esse sinal, vamos voltar um pouquinho só aí, ó. Esse próprio capítulo, volta ao versículo 20, 21 e 22, ele fala assim: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Está escrito na lei, : por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Isso ele está pegando Isaías 28, né? Ele está pegando uma profecia lá de Isaías 28, que Isaías falou para Israel, e ele está puxando e trazendo e colocando aqui, falando para os irmãos. Isso aí. Versículo 22. De sorte que as línguas são um sinal
não para os fiéis, para os crentes, né, para os cristãos, mas para os infiéis, para os incrédulos, que são os judeus incrédulos. E a profecia não é um sinal para os infiéis, para eles, para os judeus, mas para os crentes, para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar no mesmo lugar e todos falarem em línguas estranhas ou línguas e entrarem doutos ou infiéis, eles mesmos, não dirão porventura que estáis louco? O que Paulo está colocando? Que os irmãos, eles tinham, eu não sei como é que era, mas devia ser uma coisa bonita de se ver, ou de impacto assim, a língua. Mas ele está mostrando, falou, irmãos, não sejais meninos do entendimento, porque na lei está escrito, falarei, daí ele começa a citar Isaías 28, que estava se cumprindo ali, naquele tempo, que as línguas, ele fala, constituem um sinal, não para o crente, mas para o judeu incrédulo. Era um sinal do quê? Versículo 25. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente no meio de vós. De vós quem? Dos cristãos. Porque até então, quem era testemunho de Deus nesse mundo era Israel, eram os judeus. Só que, com a rejeição do Messias, do Cristo, ele não estaria mais lá. Ele estaria onde? No meio dos cristãos, na igreja. E a língua, os sinais, prodígios, maravilhas que tiveram, os dons de cura, era uma manifestação do Espírito Santo usando, como a língua também era usada e tirada, a pessoa não tinha o dom de língua, não existe isso também. Era uma manifestação do Espírito para aquele momento, para provar para o judeu que Deus não está mais lá com eles, que Deus agora estava na igreja, né? Que essa nova hora, esse novo grupo de pessoas na terra. Porque até então existia as nações, que eram os gentios, e Israel, que era o povo de Deus. Só que agora havia os gentios, os judeus, né, no caso, representando de Israel, e a igreja de Deus no mundo. Essas três classes de pessoas. Então Deus está onde agora? A igreja. E Deus deu testemunho para eles que não estava mais lá, e sim estava no meio dos gentios. Só que Paulo fala assim no versículo aí, de Isaías 28. Falarei a este povo, tal, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Ele sabia que eles viriam, ouviriam, mas iam rejeitar. Assim como o Senhor Jesus, quando veio para eles, ele era o Cristo. Lógico, nós falamos, certamente ele era o Cristo. Mas para eles, ele era o Cristo também. Porque todos os sinais, prodígios e maravilhas que foi feito pelo meio do Senhor Jesus, era a prova que ele era o Messias. Por isso que o Senhor, além da compaixão dele ter feito tudo aquilo, era uma manifestação que ele era o Cristo. E eles viram, mas não quiseram. Eles viram isso, mas eles não quiseram. E então, com essa rejeição, agora Deus colocou eles à parte como testemunho dele na terra. E agora a igreja é a morada de Deus no Espírito, como vários lugares a palavra fala, todas as cartas praticamente. Então estava provando agora para eles que Deus estava provando, não, anunciando a eles, mas nem assim, como nação, eles não ouviram. Houveram
conversões, né, muitas conversões dos judeus no começo, mas individualmente, não como nação. Eles foram convertidos. Então, quando a igreja se recongregava, havia manifestação de língua ainda? Havia, mas se for fazer isso, tinha que haver intérprete, senão ele ficasse calado. Isso mostra uma coisa, que ele sabia o que ele estava falando, como nós estamos vendo aqui o versículo, fale consigo mesmo e com Deus, ele sabia muito bem. E mais um versículo aqui, nesse capítulo mesmo, hein? Versículo... Versículo 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. O que é isso? É domínio próprio. Ou seja, se eu quiser falar, eu falo. Se eu não quiser falar, eu não falo. É isso que ele está falando. Então ele tinha o domínio de si e falar, não vou falar porque não... Que foge de qualquer ideia, né, que Deus use alguém fora do seu estado racional. Não faz isso. Nunca na história da Bíblia, nem do começo ao fim, de capa a capa, que nós temos na nossa mão, graças a Deus, não existe na história que Deus tenha usado ou usará alguém fora do seu consciente, da sua consciência, para ser usado. Sempre foi usado com a sua inteligência, com o seu raciocínio e no seu estado normal. Então, Deus é um Deus de ordem, né? A primeira começa por isso, né? Nós vemos que... E isso aqui é a manifestação do Espírito Santo. Só que aqui esses profetas, né? Tanto aqueles que iam falar em línguas, mas principalmente esses profetas, versículo 29, e falem 2 ou 3 profetas, esses profetas não são os profetas apóstolos e profetas. Aqueles apóstolos e profetas eram aqueles que traziam a palavra de Deus e colocavam o fundamento. Ninguém questionava nada. Esses profetas aqui, falem 2 ou 3 profetas, é isso que está acontecendo aqui no momento. Nós temos aqui junto. Lineu fala, eu falo, Piso fala, o Tony fala, eu falo. E os outros? Ficam escutando? Julguem. Não é verdade? Está aqui. Falem 2 ou 3 e os outros julguem. O que é julgar? Ficar com o sapato na mão, se o irmão errar, já dar uma sapatada nele? Não é isso. É corrigir segundo a palavra de Deus, né? Fala uma coisa que não é, o irmão só corrige para edificação. Ninguém está... Não é nada pessoal, né? Porque ninguém está falando nada por maldade, algum erro por maldade, né? Então é isso que... Mas, o irmão, nós supomos que ele está sendo usado pelo Espírito Santo para falar. Porém, os outros julguem. Então isso é muito precioso numa assembleia. Porque filtra-se, o irmão acabou de falar agora sobre a vontade do homem, né? Que pecado, como diz lá em João, como você citou, meu Pedro? Pecado é iniquidade. Mas você falou outra, vontade própria, né? Pecado é a expressão da vontade própria, né? Ainda que seja boa, né? A vontade do homem, ainda que seja boa, não tem lugar na Assembleia. A Assembleia deve ser o lugar, e ela é, mas deve ser, pelos outros julgarem, ela deve ser o lugar onde que a vontade do homem é filtrada. Porque não tem, ainda que seja boa. E isso é muito precioso, para não acontecer aquilo que nós estamos falando em Coríntios. Não é o problema, não é o quê, mas como está falando. Isso é o espírito da coisa, né, por assim dizer. Então o Espírito Santo está agindo, né, e aqueles que julgam, eles têm a mesma direção também, né? Falem 2 ou 3 e os outros julguem. Aquele que julga deve ter a direção do Espírito Santo também para fazer a ação do julgamento. Que nós temos para entender esse negócio de línguas e principalmente a confusão que se faz, né, entre os pentecostais, é porque nós vivemos num país de língua única, né? O Brasil, apesar da extensão, em todo o território é uma língua só que é falada.
E nessa época que nós vemos aqui, não existiam países distintos assim. Às vezes, cada cidade falava uma língua distinta uma da outra. E se, por exemplo, eu soubesse norueguês, por exemplo, soubesse falar norueguês, o que ia ajudar vocês a ouvirem eu falar em norueguês, o que eu falei hoje à tarde, se não tivesse quem interpretasse? E outra, se eu sei falar a língua portuguesa, por que eu vou falar em norueguês, se vocês todos vão entender a língua portuguesa? Então, como eles iam, às vezes reuniam aqui, tinha pessoas de outras línguas, se alguém fosse falar numa língua que ninguém entendesse, qual era a função dele falar? Nenhuma, porque ninguém ia entender o que ele estava falando. Agora, você vai falar para quê? E nisso entra a ideia que a dissimulação e enganação que existe. Eles falam de 1 Coríntios 13, 1, que eles falam língua dos anjos. Eu pergunto, em que língua os anjos conversaram com Abraão? Em hebraico. Eles não vieram falando em língua de anjos, senão Abraão não ia entender. E o que adiantava ele falar para Abraão, olha, vai acontecer isso, isso, isso. O que eles estão pedindo para eu fazer? Não estou sabendo. Ele não ia entender nada. Com que língua Deus fala com o homem? Com a língua que o homem possa entender, gente. Não com língua que ninguém entende. Esse versículo de Coríntios 13, 1, podia ser assim, ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos elefantes, é isso que ele está querendo dizer. Uma língua assim que fosse uma coisa fora do normal, falar a língua de anjo. Mas a língua de anjo é para ele falar entre eles. Para nós, qual é a função de eu falar a língua de anjo aqui? Ah, mas se tiver um intérprete. E quem me garante que o que ele está interpretando, que é língua de anjo, que ele conhece, de onde é que ele aprendeu essa língua de anjo? Aqui a palavra de Deus, nunca nós vemos uma assembleia reunida e alguém falar uma língua de anjo e estão interpretando a língua do anjo. Isso é fantasia. Isso é o homem fantasiando as coisas de Deus. E colocando esse versículo de 1 Coríntios 13 como base para o que eles estão fazendo. Mas o que Paulo está falando aqui, ele está falando assim, ainda que eu falasse, não é que ele fala, porque Paulo não falou. E mais um detalhe, hoje Deus nos fala por meio do Filho, não é por anjos. O ministério de anjo não é para a assembleia. Ao contrário, sabe o que os anjos fazem? Eles aprendem de ver a assembleia reunida. Eles aprendem o que é misericórdia e o que é graça, que eles não tiveram. Anjo não está ensinando a igreja hoje. Deus não se comunica conosco através de anjos hoje. De modo nenhum. Porque nós estamos numa posição em que os anjos aprendem conosco. Então, quando nós reunimos, eu tive essa experiência quando foi estendida a 10ª comunhão em Moçambique, em Maputo. Lá eles têm... basicamente, o português é a língua oficial, mas como eles ficaram muito tempo sob o domínio, durante o tempo que eles foram comunistas, a Alemanha Oriental que dava o suporte para eles do comunismo. E muitos jovens, porque a hora que eles viraram comunistas, eles expulsaram os portugueses de lá, mandaram todos os portugueses brancos, mandaram tudo embora, tomaram conta das propriedades deles, distribuíram entre eles e tal. Só que teve um detalhe muito importante, só esqueceram uma coisa. Quem que ia continuar as fábricas que eles tinham? Porque os gerentes, os que mandavam na fábrica, eram os brancos, e eles foram embora, os portugueses. E ninguém tinha capacidade para tocar o negócio. Então os alemães da Alemanha Oriental vieram, alguns engenheiros querendo tocar o negócio, mas eles tinham que qualificar a mão de obra. Então eles levavam para a Alemanha e ensinavam. Então alguns sabiam alemão. Tinha um ou dois que sabiam inglês, mas além do português, tinha 3 línguas que eles falavam, dialetos que eles falavam ali. Línguas mesmo, não é nem dialeto, eram línguas. A esposa do irmão mais velho lá, ela era de uma tribo Zulu, então ela só falava Zulu. E tinha uma metade que sabia uma outra língua, que era de Swa, que chamava a língua, e uma terceira que era Tsonga. 3 línguas nativas, mais o português, mais o inglês e mais o alemão. Eram 6 línguas que se falavam naquela assembleia. E eu fui para traduzir, porque o irmão que foi americano, ele era também de origem alemã, então ele falava alemão e inglês. Então ele falava em alemão, tinha só um que entendia alemão. Então ele
ele pegou e levou alguém que falava português, ele falava em inglês para mim, eu traduzia no português e a maioria entendia. E os que não entendiam nem português nem inglês, tinha quem sabia que traduzia na língua deles, que quer fosse. Então, quando eu estava falando, tinha 3 ou 4 falando ao mesmo tempo, cada um numa língua. Mas existiam os intérpretes. E tinha quem interpretava o que eu estava falando. Então, era feita assim a reunião. Quando eu vi aquilo lá, eu consegui entender o que era uma assembleia nessa época se reunindo. Devia ter 5, 6 línguas diferentes. Se tivesse um que falasse só ele aquela língua, o que iria adiantar ele falar, se ninguém ia entender? Então, se não tinha intérprete, ele ficava calado e ficava entre ele, porque se entrasse algum idoto e visse um cara falando uma língua que ninguém entendesse, quem ia falar amém? Porque ele estava falando, não estou entendendo o que ele está falando. Não tinha edificação, não tinha função nenhuma. Agora, língua de anjo, não. Isso não tinha ninguém que falava aqui nessa Assembleia a língua de anjo, nem Paulo mesmo falava a língua do anjo. Ele falava apenas o seguinte: ainda que eu falasse, se não tivesse amor, não teria valor nenhum. Mas ele falava a língua de homens. E o dom de falar línguas, nós podemos aprender línguas. Tem pessoas que têm mais facilidades. Nós conhecemos um irmão nos Estados Unidos, ele era de Boston. Esse irmão, ele era de um país da Lituânia. Na época que ele veio no Brasil nos visitar, não existia ainda, não tinha restabelecido a Lituânia ainda, porque a Rússia tinha invadido e tal, não existia a Lituânia. Mas ele falava 9 ou 10 línguas. Ele falava inglês, francês, alemão, a língua dos lituanos lá, ele falava italiano, espanhol, mas não é que ele falava assim enrolado, não. O português que ele falava, ele escrevia carta para nós que eu tinha vergonha de escrever em português para ele. Era perfeito, a conjugação dos verbos, o uso dos pronomes, era perfeito. Sabe onde ele aprendeu o português? Lendo a Bíblia. Ele estudava na Bíblia o português. Ele tinha uma facilidade para línguas que ele lia e aprendia. E ele falava essas línguas fluentes. Ele conversava em várias línguas sem problema. É um dom que ele tinha. Então, quando ele ia numa assembleia, falava italiano, ele pregava em italiano, ia em francês, ele pregava em francês e tudo bem, sem problema. Ele podia falar quantas línguas ele conseguia falar. Era um dom que ele tinha e que ele exercitava. Mas se ele chegasse num lugar onde não entender, ele não tinha nenhuma língua que eles fossem entender, ele tinha que ficar calado. Apesar de todo o dom que ele tinha. Então, essa confusão que falam sobre línguas, na realidade, é uma coisa, muitas vezes, demoníaca. Porque se sabe que existem cultos pagãos em que uma das manifestações é ficar falando palavras que não tem sentido nenhum e que não edifica nada e ninguém sabe. É só manifestação de um poder que só eles dizem ter, entendeu? Mas, na realidade, Deus não é Deus de confusão. Se um fala, tem que ter um intérprete, fale um de cada vez. Eu não sei se alguém teve experiência de ir numa denominação pentecostal, mas é uma barulheira que ninguém entende nada. Qual é o princípio de Deus para fazer um negócio desse? Deus não é um Deus de confusão. Então, o que nós lemos aqui, na base aqui de 1 Coríntios 14, é isso. Faça-se tudo decentemente e com ordem. Podem até falar a língua de anjo na assembleia, mas que se for em ordem e decente, eu aceito. Mas se for todo mundo falando, cada um numa língua de um anjo, e ninguém entendeu nada, então não tem valor nenhum. Então é muito importante nós sabermos isso, porque muitos vão, às vezes, questionar isso. Vocês falam línguas lá? Português, quando o mundo que inglês, eu vou traduzir, porque eu entendo. Se vier alguém falar em francês, a Cida entende francês, e assim por diante. Falamos língua assim, mas tudo com um depois dos outros. Um outro que eu tenho que ver aqui, o tempo já foi, né? Não? Ok. Que é o 32. Então, é o versículo 32, 31 e 32. Porque todos podereis profetizar um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Isso é um outro ponto fundamental. Quando a Assembleia está reunida, no exercício de um dom,
não existe inconsciência. Não existem impulsos incontroláveis de profecia. Gente, fica quieto, muito que veio, baixou aqui um negócio que eu estou sabendo. E blá, 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 e ninguém me controla, e eu não consigo controlar e começo a falar. Não existe isso. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Eu posso controlar o que eu vou falar ou não. Eu não estou colocando limite em Deus. Mas tudo é feito com decência e ordem. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. A gente não pode nunca terminar uma reunião e falar assim: ô Lineu, você viu o que você falou? Ah, não consegui controlar. Não existe isso. Ó, irmão, eu não consegui, eu fui falando, o Espírito falou e eu fui falando. Então, saiu alguma coisa que vocês não gostaram, eu sinto muito. Não, não tem isso não. Eu sou responsável pelo que eu falo. Eu sou responsável, porque eu estou conscientemente falando, eu não estou em um impulso incontrolado de inspiração. Não tem isso. A palavra de Deus é bem clara. E quando não, eu falo, e isso é importante nós entendermos. Eu já tive essa experiência, os irmãos que ministram já tiveram essa experiência. Eu termino de falar alguma coisa, me dão uma reunião aberta, eu vou lá e falo um negócio. Eu termino a reunião, eu saio lá fora, eu não sei o que passava no coração de cada um aqui, ou as necessidades de cada um. Mas eu fui lá em confiança de que eu ia abrir as Escrituras e falar de acordo com o que Deus queria comunicar dentro da doutrina, mas eu não sabia o que cada um precisava ouvir. E é impressionante. Você, às vezes termina uma conferência, o irmão fala, encontra comigo, olha, aquilo que você falou foi muito bom, porque eu desconhecia totalmente isso. Para mim, foi uma palavra de edificação. Eu fui edificado. Eu viro, um outro vem e fala assim, olha, eu estava fazendo tudo errado, e aquilo ali foi para mim uma palavra de exortação. E um terceiro que pode chegar para mim e falar assim, olha, eu estava lendo isso essa semana, foi de consolo para mim, porque essa palavra, é a mesma palavra, gente. Eu não fiz 3 reuniões, eu fiz uma, que para uns foi de consolação, para outros foi de edificação, e para outros de exortação. Quem é capaz de controlar todas essas coisas? Só o Espírito Santo. Mas eu tenho, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Eu tenho controle do que eu falo. E Deus usa conforme Ele apraz. Então, uma mesma palavra pode ser exortação, edificação e consolação para diferentes pessoas ouvintes. Mas não existe, volto a dizer, não existe impulso incontrolável que eu vá falar alguma coisa aqui que eu não precise me retratar depois, porque, não, eu estava falando pelo Espírito e ninguém pode contradizer. Isso é infalibilidade. Isso é o que o papado, né, a igreja romana quer. O Papa falou, está falado e ninguém pode contestar. Ele é a voz de Deus aqui na terra. Nós não estamos aqui, quando falamos a palavra de Deus, ministrando, nós não somos a voz de Deus na terra que vocês não podem contradizer, não. Por isso que diz, os outros julguem. Julgam o quê? A pessoa? Eu não gosto muito daquele cara lá, ele está falando, eu vou ficar de olho no que ele está falando, porque ele deslizou, eu vou dar em cima dele. Não é isso. Mas o que está sendo falado tem que jogar de acordo com a palavra de Deus. Se no ministério dele alguma coisa que fala é oposto ao que a palavra de Deus ensina, eu devo interromper na hora. Se o que ele fala é uma coisa que não ficou bem claro, eu posso muito bem, depois da reunião, falar com o irmão, você falou tal coisa, e eu já tive várias coisas que eu tive que falar numa outra reunião. Irmãos, na última reunião eu falei tal coisa, não é bem assim. E corrijo, desde que não seja uma coisa ofensiva. Agora, se eu vou falar ali e falo, olha, irmãos, Jesus Cristo não é Deus, pode mandar eu calar e sentar. Eu tenho que obedecer, porque está contra as Escrituras. Mas a função de cada um aqui, irmãos e irmãs, porque as irmãs têm a oração, elas estão em comunhão com Deus também, quando estamos reunidos aqui, ela tem a cabeça coberta e está em comunhão com Deus. E o que está sendo ministrado, ela está recebendo também. Todos devem julgar, e os varões corrigir se tiver a necessidade de correção, ou posteriormente também de ajuda, né, irmão? Olha,
foi bem assim, você entendeu, eu não entendi o que você falou, e você pode muito bem crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um detalhezinho no versículo 31, quando ele fala em 2 ou 3, daí se a revelação, outro que esteja sentado, cale-se o primeiro, tal. Versículo 31, porque todos podereis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Esse porque todos podereis profetizar, não é também, irmãos, democracia. Vou falar porque eu posso falar, está escrito aqui, vou falar então, viu? Não é assim. Mas eu posso falar, está escrito aqui, eu posso falar. Não é isso. São os irmãos, nós temos o privilégio, né, de estarmos aqui, os irmãos, logicamente nós estamos falando dos irmãos da Assembleia, prontos para sermos usados pelo Senhor. Eu vou falar, porque eu posso, está escrito aqui, todos podereis, eu posso fazer. Não é isso. Eu posso ter o privilégio de ser usado pelo Senhor. Porque esses versículos nós lemos anteriormente, lá a um é dada a palavra de sabedoria, né? Volta lá no começo do capítulo. Nós lemos a outra reunião. É o 12, perdão. Início do 12. Oito. Obrigado. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, que não opera na Assembleia. Daí ele fala mais para baixo, dom, versículo 10, dom de discernir espíritos. Também. Entender na Assembleia o que está passando às vezes. Porque, infelizmente, né, o espírito do homem também está na Assembleia. Que é esse que deve ser filtrado. Então, às vezes, o irmão tem discernimento que a coisa é o homem que está agindo. Então, mas são dons do Espírito que são dados. Porque todos são profetas? Não. Mas todos podereis. É isso que ele está falando. O Espírito pode usar. Ele pode dar na hora, ali, conforme a necessidade, um fim proveitoso, dar uma palavra. E saber um detalhe aqui, que Paulo fala algo muito interessante dentro desse contexto aí, um versículo no capítulo 14, deixa eu ver se é isso aí. Capítulo 14, o versículo 19, irmãos. Quando ele está falando, no caso das línguas, né, sem proveito algum, ele fala no versículo 19. Todavia, eu, antes quero falar na igreja, Assembleia Reunida, 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir a outros do que 10.000 palavras em língua desconhecida. O que é isso? Para nós, né, hoje aqui, ninguém está falando em língua nada, mas, irmãos, aqueles, né, que falam devem ouvir, né, logicamente, ter discernimento, ouvir do Espírito aquilo que realmente ele tem que falar. Se for 5 palavras, 5 palavras. Não adianta que ficar falando, o Espírito Santo fala assim, o Espírito é que age na Assembleia. Vamos dizer que o Espírito falou isso para falar. Fala que o Espírito que age na Assembleia. Porque lá em Atos, porque não sei o quê, porque quando o Espírito Santo veio, começa a enfeitar para chegar a falar assim, porque o Espírito fala na Assembleia. Só aquelas 5 palavras que era para falar. Não é falar enfeitar muita coisa. Por quê? Porque daí é o homem enfeitando
aquilo que o Espírito Santo falou para dizer. Então, por isso que ele fala 5 palavras, que é literal quando Paulo fala isso. 5 palavras com entendimento, para instruir as outras, para que haja edificação. Então, por isso que todos, por assim dizer, podem, porque às vezes realmente 5 palavras é o que vai edificar. Então não tem medo de falar, às vezes, um pensamento e ficar quieto. Mas fale aquilo que o Senhor falou para você falar. Não fale por querer e também não fique inventando, floreando para ficar mais bonito. Não precisa florear. Em si, só 5 palavras é que vai fazer o efeito dela. Hoje, quando a gente falar, não é direito. Democracia. Possibilidade. Possibilidade. Todos podem falar. É uma possibilidade. Todos estão lá para o senhor falar, o senhor pode usar a todos. Mas não é... Eu tenho o direito de falar, por isso agora é minha vez. Pode calar todo mundo que chegou na minha vez aqui, é meu direito. E bater o pé aqui, enquanto não falar, eu vou ficar bravo. Não é assim. Tudo é feito, eu volto a dizer, é tudo feito com ordem e decência. Nas coisas de Deus, tudo feito com ordem, buscando o quê? A exaltação própria? Não, buscando a edificação. Buscando a edificação. Desde como ele se fala lá no versículo 26, faça-se tudo para edificação. Depois, mais à frente, ele fala para que todos aprendam, no versículo 31, e todos sejam consolados. Então está falando de edificação, aqui outra vez, de aprende e consolação. E no final fala, faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, fica bem fácil de entender o que é uma reunião de assembleia, onde os dons são exercitados de acordo com o que o Espírito dirige.